Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto de 14 de dezembro de 2023 e o título é Sessão Nostalgia. É um texto mais divertido hoje. Vamos lá. Há uma frase antiga que diz que recordar é viver. E nessa tarde me deixei levar pela nostalgia, relembrando os tempos de infância e os grandes aprendizados daquela fase cheia de alegria. Digo aqui nostalgia, sem a conotação de tristeza, mas de boas lembranças. Saudade de uma época que deixou memórias valiosas. Estava relembrando os desenhos que assistia àquela época e que sempre traziam mensagens positivas, valores morais importantes e lições a respeito das más condutas. Para ilustrar, vou citar uma animação que eu gostava muito, o desenho Corrida Maluca. Havia um vilão chamado Dick Vigarista, que pilotava o carro 00, conhecido como a Máquina do Mal, e que tentava o tempo todo ganhar a corrida através de trapaças, mas sempre acabava em último lugar. Seu copiloto era um cachorro chamado Mutley, que o ajudava nas sabotagens e se divertia com as trapalhadas de seu tutor. Ironicamente, o carro 00 era o mais equipado e veloz, contudo, sempre perdia as corridas, uma vez que o vigarista passava a maior parte do percurso montando armadilhas para atrapalhar os demais corredores. Porém, para a sorte deles, elas sempre falhavam e somente prejudicavam o malvado piloto, ou seja, o feitiço se voltava contra o feiticeiro. Eram 11 os carros participantes com características e pilotos inusitados. Os mais antigos com certeza se lembrarão desse popular desenho e seus estranhos corredores, como o carro de pedra, pilotado pelo incrível Capitão Caverna. O carro número 5, todo cor-de-rosa, da Penélope Charmosa. O cupê mal-assombrado, comandado por uma galera sinistra. A máquina voadora do maluco Barão Vermelho. O carrão aerodinâmico do vaidoso Peter Perfeito, o carro tronco do tio Tomás e o urso chorão, o carro tanque e seu sargento bombarda, o sensacional carro cheio de truques do professor aéreo e, por fim, o carro à prova de balas da atrapalhada quadrilha de morte. De forma lúdica, aprendíamos sobre coragem, persistência, honestidade, companheirismo, bondade e tantos valores importantes. Naquela época, o mal nunca era recompensado. Os vilões sempre respondiam pelos estragos que tentavam causar. Atualmente, há que se ter muita atenção com as telas e cuidado com os conteúdos que os pequenos acessam. Há muita manipulação e distorções. No entanto, de uma certa forma, isso está provocando um movimento de mais união entre pais e filhos. Os pais com maturidade emocional estão mais atentos e mais próximos de seus filhos. E o que a princípio era uma armadilha para comprometer o desenvolvimento de toda uma geração, pode estar fadado a se transformar em mais uma trapaça mal-sucedida. E assim seguimos nessa maluca correria, desviando sempre das armadilhas e contando com a proteção que sempre acompanha os bons e justos. Espero que tenha sido para vocês tão divertido relembrar essa época de tanta leveza e contentamento como foi para mim. E a mensagem que deixo é a de que nos mantenhamos firmes em nossos propósitos, respeitando nossos companheiros de jornada, independente da posição que eles ocupem. Alguns estarão à nossa frente, outros mais atrás, mas o que realmente importa é que todos cruzaremos a linha de chegada e que possamos fazê-lo com a satisfação de quem cumpriu a missão dando o seu melhor e, principalmente, sem prejudicar os progressos alheios. E parodiando o icônico Mutley, medalha, medalha, medalha. Porém, essas serão valiosas e conquistadas por nosso mérito. Parabéns aos vitoriosos. Bom, gente, esse desenho vai lembrar quem tem um pouquinho mais de idade, né?
mas realmente era uma época, assim, que os desenhos todos traziam alguma lição, moral, algum, ensinamento. Minha voz tá meio rouquinha hoje, que a garganta tá meio ruinzinha, meio atrapalhada, mas vamos lá. E era uma época, assim, que, eh, era os pais acho que podiam deixar, né, a gente assistir, né, acessar esses conteúdos, e também não eram, a gente não tinha tanta exposição assim, né, porque os desenhos naquela época não tinha internet, então assim, você não podia assistir o desenho em qualquer horário, era aquele horário que passava e só, né, então tinha o horário do desenho que a gente sentava para ver, né, tinha esse, tinha eu gostava muito de desenho. Então, inclusive desse desenho aí, né, da Corrida Maluca, saíram, alguns personagens que tiveram desenhos próprios, que nem tinha o desenho do Capitão Caverna, né, que ele participava da Corrida Maluca, mas tinha um desenho que era só dele, né, do Capitão Caverna. Tinha da Quadrilha de Morte e a Penélope tinha um desenho que também tinha um, um vilão lá que vivia querendo, é, destruir a Penélope para ficar com a herança dela, e aí a Quadrilha de Morte sempre protegia. Então, assim, quem é dessa época vai lembrar, né? E tinha muitos outros desenhos que sempre tinham alguma lição ali, e sempre tinha o tal do vilão que queria é, atrapalhar, que queria prejudicar, tinha aquela ave lá, o Bip Bip, que eu não lembro o nome, como é que era? Papaléguas, que também tinha o lobo que vivia querendo pegar o Papaléguas e vivia fazendo armadilhas mirabolantes e nunca conseguia, sempre ele que acabava, né, sendo prejudicado, caindo nas próprias armadilhas. Assim, tinham inúmeros desenhos que traziam essa mensagem, né, de que você tentar prejudicar os outros, você tentar fazer o mal, você vai colher aquilo que você está plantando, e quem é bom e justo vai sair livre. E era isso que a gente via. A corrida maluca, assim, estava todo mundo competindo, cada dia era um que ganhava. E eles se ajudavam, né? Eu lembro que, por exemplo, o Peter Perfeito sempre queria ajudar a Penélope Charmosa, né? Ele era meio galanteador. E, assim, o pessoal da Quadrilha de Morte, e todo mundo ali, de uma certa forma, ninguém queria prejudicar o outro, né? Se eles queriam, lógico, estavam competindo, cada um queria vencer, mas o Dick Vigarista sempre queria é, prejudicar todo mundo e fazia maldades, armadilhas para destruir o carro dos demais. E acabava sempre, ele às vezes conseguia prejudicar um ou outro, mas ele sempre chegava em último lugar, ele nunca ganhava a corrida. E aí, então, assim, qual era a mensagem? Né? Que o mal não compensa, que você não compensa, a trapaça não compensa. Hoje o que a gente vê aqui, né, na atualidade, a mensagem que tem que passar é justamente outra, né? Mas é por isso que a gente tem que ficar atento. E quando eu falo dos pais que têm maturidade emocional, os pais que são presentes, que cuidam dos filhos, que não, porque tem alguns que acabam deixando os filhos ali à mercê das telas por comodismo, né? Usam as telas como babá. Porque eu sei que é cansativa, né? Eu já tive dois filhos, os dois pequenos, mas de pouca diferença de idade, tá? É cansativo, porque você tem que, você dá atenção, você participar, ainda mais quando a gente trabalha, né? Fora de casa também. Então, tem horas que você, né, não está com toda a disposição, mas eu acho que é um papel muito importante. Então, assim, eu sempre assistia todo o conteúdo que os meus filhos, eu assistia junto, e eu escolhia o que podia e o que não podia, né? O que eu achava que era bom e o que não era. Na época deles, os melhores conteúdos estavam na TV Cultura. Eram os melhores desenhos, os que tinham
né, algum aprendizado, alguma lição. Na época que eu era criança também, um tipo de desenho de conteúdo que tinha muito, assim, na TV Cultura, que era educativo, que era Vila Sésamo, né. Na época deles já era alguns outros tipos de programa, eh, eu lembro a minha filha gostava muito do Cocoricó, né, que era o Júlio na fazenda. Então era assim, eram desenhos que eram mais inocentes. Apesar que hoje em dia, outro dia eu li uma matéria que até esses desenhos, acho que agora eu não sei se tem, se ainda existe, mas alguns anos atrás já estavam inserindo algumas ideologias até nesses desenhos, sabe? A tal agenda woke. E, e graças a Deus, quando eles eram pequenos, eu ainda não tinha isso, né? Porque senão ia ser uma luta, né? E então, assim, hoje em dia eu acho que o trabalho dos pais é muito maior, né? A atenção é muito maior. Teve um vídeo passado aí que eu estava até falando, né, uma modinha que está tendo aí, de umas animações italianas, e até no dia do. Eu não conseguia lembrar o nome do que se está do que é essas animações, que chamam Brain Rot, Italian Brain Rot, que é um tipo de animação que é, algumas neurologistas, pediatras, estão falando, alertando sobre esse tipo de conteúdo, que tem muita cor, muito estímulo e que isso causa um desequilíbrio no processo mental das crianças. Então, acaba causando ansiedade, acaba trazendo uma série de distúrbios e que os pais têm que estar atentos. Sem contar que tem um outro conteúdo que eu acesso também, de uma mãe que ela está sempre atenta a esse conteúdo e que ela comenta assim, de alguns desenhos, por isso que ela fala, sempre assista o conteúdo inteiro, porque ela falou que às vezes você senta com seu filho para assistir 5 minutinhos e fala, ah, não, acho que está tudo bem. E no meio tem um monte de coisa inserida, que não são conteúdos adequados para as crianças. Então, procure, né, nesses momentos, dividir. Aproveita assim, é um momento de diversão conjunta, né? Isso até aumenta os laços, né? Estreita os laços, aumenta os vínculos que a gente cria com os nossos filhos, assistindo junto, comentando, aproveitando às vezes para comentar, fazer algum comentário é, de, de educação, de moral, aproveitando ali aquele momento lúdico para passar algum ensinamento. Mas é importante que nós estejamos atentos, porque hoje tudo está em todos os setores e principalmente, né, o alvo maior são justamente os pequenos, né, para atingir, para inserir certas ideias, né, certas ideologias, certas manipulações, certas doutrinações, e eles pegam tudo o que é possível. Então é importante que a gente assista, que a gente comente, que a gente explique. Às vezes, o acesso a algum conteúdo que não é adequado, explica o porquê, né? Então, assim, é importante essa parceria e essa atenção hoje em dia dos pais, porque as coisas perderam a inocência de que a gente tinha antigamente, né? E que assim, esses desenhos ainda acho que existem canais que transmitem, né, esses conteúdos mais antigos. E quando eu estava lembrando, escrevendo esse texto, lembrando assim, dá aquela saudade da gente lembrar, né, dessa época tão mais inocente e as coisas não tinham a gente não tinha tanto acesso a tudo, tanta facilidade, né, que eu falei, tinha o horário de passar o desenho, era aquele horário e acabou. Porque a gente também brincava na rua, né? A gente andava de bicicleta, a gente jogava bola com os amigos, a gente brincava de esconde-esconde.
e uma série de queimadas, assim, a gente tinha muitas coisas que a gente, fazia, que a gente vivia, né, a infância mesmo, daquela coisa de voltar para casa, né, ia para a escola, voltava da escola lá, fazia a lição que tinha para fazer, e ia brincar com os amigos, soltar pipa, né, eu adorava fazer, eh, naquela época, assim, fazer a pipa não era todo mundo que podia, porque era comprar papel de seda, as varetinhas lá, era meio caro também, nem todo mundo tinha condição. Mas a criançada se virava nos 30, né. A gente fazia, acho que era capucheta que chamava, que fazia com folha de papel de jornal, e empinava a pipa também, empinava ali, botava para voar e se divertia do mesmo jeito. A gente se divertia com pouco, né, tendo uma bola lá, ou às vezes só de brincar de esconde-esconde na rua, e era muito divertido. Guerra de mamona, que tudo pegava as mamona lá, cortava. Então, assim, a gente tinha muito, apesar de não ter tantos recursos, né, tanta tecnologia, não tinha esses brinquedos sofisticados que existem hoje, a gente acho que se divertia muito mais, né, e de uma forma muito mais saudável. É que hoje as crianças não podem mais ficar na rua, né, hoje em dia as cidades cresceram muito, e também existem outros perigos, né, a gente hoje em dia os riscos, que a gente vê aí de tantas, né, crianças desaparecendo, então assim, a gente realmente tem que ter muito mais atenção e muito mais presença. Mas fica aí, né, essas lembranças. Quem é mais velho vai lembrar, e quem não é, se tiver curiosidade, dá para achar isso daí hoje em dia, né, na internet. A internet tem conteúdos aí que você acha facilmente, coisas antigas, e consegue descobrir e e conhecer, né. A gente tinha lá os nossos super-heróis, né, tinha Ultraman, Ultra Seven, Goldar, eh Space Ghost, tinha também os super-heróis lá da Liga da Justiça, né, que era o Superman, Mulher Maravilha. Então, assim, foi uma época realmente, eh, que deixou saudade. Bons tempos, eh, não só também na questão das crianças, acho que das famílias, as famílias eram mais unidas, a gente não tinha tanto essa coisa de tela, de TV, e as famílias se reuniam mais. A gente tem aquela lembrança, né, das nossas mães, dos nossos familiares, à noite, botar cadeira na calçada, enquanto a criançada está lá se divertindo, brincando, as mães estão batendo papo na porta das casas. Tinha aquela liberdade, né, aquela confiança na vizinhança, a gente tinha amizade com os nossos vizinhos. Hoje em dia a gente mal conhece os vizinhos, a gente mora mais em apartamento, a gente mal conhece os nossos vizinhos, né? Não sabe nada, não cumprimenta, né? Encontra às vezes no elevador, bom dia, boa tarde, e só. Não tem mais aqueles laços que a gente. Ah, essas motos. Não tem mais aqueles laços que a gente tinha, né? E não tinha essas motos também, né? Para encher as paciências da gente. Não tem aquela coisa que a gente criava, né, de amizade com os nossos vizinhos, de um frequentar a casa do outro. Na minha infância, os meus melhores amigos eram os meus amigos ali, os vizinhos da rua, muito mais do que os das escolas, né, da escola, porque a gente convivia mais com aqueles que moravam ali, né, ao redor da nossa casa. Então, que a gente possa, né, um dia viver novamente, né, de uma forma assim mais simples, mais com mais amizade, com mais amor, com mais leveza. E é o que a gente torce para que as coisas mudem e as pessoas voltem a perceber o que realmente importa na nossa vida, né? Desacelerar um pouco e viver mais, certo?
Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.